Olá, boa noite a todos. Boa noite para você. Olha, nos últimos dias, a região metropolitana do Vale do Paraíba registrou diversos focos de incêndio em vegetação. Temperaturas altas, tempo seco e até mesmo a irresponsabilidade de quem passa por locais abertos e com mato alto são os fatores que contribuem para a propagação dessas chamas. Para a gente contextualizar como a situação é preocupante, na semana passada a Defesa Civil do Estado de São Paulo chegou a enviar até helicópteros para a região de Campos do Jordão para ajudar no combate ao fogo ali na região da Serra da Mantiqueira. O trecho prejudicado equivale a quase 50 campos de futebol. E sobre isso, nosso contato ao vivo agora é com o tenente-coronel da Polícia Militar e diretor da Defesa Civil Estadual, Fauzi Salim Khatib. Boa noite, coronel. Obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes, com o Band Entrevista. Boa noite. Boa noite, Israel. Boa noite, Otávio. Agradecemos a oportunidade de poder falar aí para a região do Vale do Paraíba sobre o que tem acontecido aí nos últimos dias em relação aos incêndios em coberturas vegetais. Exatamente. Tivemos uma virada do tempo na região metropolitana, em todo o cone leste do estado de São Paulo também, coronel. Para a gente entender melhor, o tempo seco, a temperatura alta, foram mesmo os fatores que levaram aos incêndios florestais aqui na região, coronel? Então, Israel, são fatores que influenciam com certeza. Estamos num período, e não é apenas neste ano, esse período, em outros anos, aí, em períodos passados, nós temos essa incidência de incêndios em coberturas vegetais. Esses são realmente os fatores. Temos uma umidade relativa do ar muito baixa e as temperaturas aí um pouco elevadas. A cada mais ou menos 1 minuto e 15, 1 minuto e 30, está havendo aí nesses últimos dias, um chamado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento de incêndio em coberturas vegetais. Mas, por enquanto, a área afetada, dizendo assim de uma forma geral, no estado de São Paulo, ainda está inferior ao período passado. Então, nós temos mais focos neste período que estamos passando, mas a área atingida está ainda inferior à área atingida no ano passado. Estamos empenhando e empenhamos aí nessa última semana todos os recursos disponíveis no estado, então aeronaves, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Defesa Civil do Estado, Defesas Civis Municipais, entre outros órgãos até privados, todos aí unidos para fazer frente a esses incêndios que nos atingiram nos últimos dias. Coronel, existe um trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para preparar voluntários, os chamados bombeiros civis, para ajudarem justamente no combate às chamas, uma necessidade que o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil não consiga atender a demanda ou o tamanho de uma área de extensão? Sim. Em 2 períodos do ano, a Defesa Civil do Estado, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Defesas Civis Regionais e Defesas Civis Municipais, realiza o que a gente chama de treinamento para o período de estiagem, que é o nosso caso, e também, mais perto do fim do ano, o treinamento para o período da Operação Chuvas de Verão. Então, o período que antecedeu esse momento que estamos vivendo, nós ministramos esses treinamentos. Em razão da pandemia, a gente fez uma parte teórica por videoconferência e, respeitando todos os protocolos de distanciamento e de segurança, fizemos também treinamentos práticos com agentes municipais de proteção e defesa civil e agentes municipais, funcionários municipais de uma forma geral, em várias regiões do estado, especialmente essas regiões que historicamente são as mais atingidas pela estiagem. Para você que ligou agora à TV Band Vale, estamos conversando com o diretor estadual da Defesa Civil,
o Coronel Fauzi, que gentilmente atende os nossos esclarecimentos aqui pela tela da TV Band Vale. Coronel, existe uma tendência de foco de queimadas em um tipo de geografia? Por que eu digo isso? Há pelo menos 2 meses tivemos um incêndio de grandes proporções na Pedra da Macela. Depois tivemos outro incêndio no Pico dos Marins, outro incêndio na Pedra do Baú. E agora a região de Campos do Jordão está sofrendo a duras penas o foco das chamas aí na Serra da Mantiqueira. Existe algo do tipo, Coronel? É claro que isso vai se associar a outros fatores. Então, esses incêndios podem ser mais intensos ou menos intensos de acordo com as temperaturas, com a umidade relativa do ar e também com o vento. Então, a geografia, é claro, associada a esses fatores, vai intensificar ou não essas queimadas em coberturas vegetais. São basicamente esses fatores aí que, associados, vão contribuir para a intensidade das chamas. Na volta do intervalo, continuamos falando com o Coronel Fauzi. O Band Entrevista faz um rápido intervalo e, em instantes, continuamos falando sobre os focos de incêndio em toda a nossa região. Continue com a gente, em instantes estamos de volta. Até lá. Estamos de volta com o Band Entrevista, que hoje trata dos focos de incêndio em toda a região do Vale, Litoral e também na Serra da Mantiqueira. Ao vivo conosco, nessa noite de sábado, o Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também da Defesa Civil Estadual, Salim Khatib. Obrigado pela atenção, Otávio Baldin. Coronel, fazer uma fiscalização para impedir essas queimadas, acho que seria algo impossível, né? A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros contam muito com apoio e com a consciência da população. Além da questão do descarte incorreto de lixo às margens da rodovia, aqui na nossa região a gente tem um problema muito grave que muitos proprietários de áreas rurais fazem a queimada para realizar a limpeza dessas áreas, né? Quer dizer, são ações criminosas que estão contribuindo aí para esse aumento nas queimadas neste período agora de estiagem. Isso oferece muito risco e são práticas criminosas, né, Coronel? Sim, realmente a gente faz um trabalho preventivo muito intenso em parceria com a Polícia Ambiental, com o Corpo de Bombeiros, com as defesas civis regionais e municipais. Exploramos também os órgãos de imprensa, pedindo que nos dê oportunidades como essa para poder falar um pouco também sobre prevenção, porque todos sabemos que a prevenção sempre é o melhor remédio. E a gente sempre orienta, né, que aquela queimada despretensiosa, de repente no quintal, para queimar lixo, para queimar um pouco da vegetação, enfim. Isso, embora pareça algo inofensivo aos olhos da pessoa que está fazendo, pode se transformar num incêndio florestal. Então, além disso, nas rodovias também a gente sempre fala para não jogar as pontas de cigarro acesas na beira das rodovias, né? E o principal problema de todos, e o maior, né, que é a soltura de balões. Essa sim é um crime que há muito tempo já nos traz transtornos muito sérios, né? Então, é um alerta que fica também. Os órgãos de fiscalização estarão sempre atentos e a população tem nos ajudado com isso, com denúncias a respeito desses comportamentos que podem se transformar num incêndio, num grande incêndio florestal. Então, realmente, esse aspecto que você comentou, junto com esses outros aí que eu completei, são grandes problemas e a gente faz um trabalho muito forte para que a gente tente minimizar o máximo possível essas situações. Coronel Khatib, nas últimas semanas a gente presenciou o governo do estado de São Paulo realizando novas flexibilizações.
O DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, ficou um pouco preocupado, né, com essas flexibilizações, até porque muita gente aproveita, acredita que a pandemia acabou e vão para as praias do litoral norte ou sobem para a Serra da Mantiqueira. O senhor comentou agora há pouco de jogar as bitucas de cigarro pelas rodovias, até mesmo aqui da região do Vale do Paraíba e também do litoral norte. O senhor acredita que com o aumento expressivo de turistas, as queimadas elas também podem aumentar aqui no Cone Leste do estado, coronel? Israel, o governo do estado tem sido bem criterioso em relação à progressão dessa flexibilização. Então, existe um comitê constituído por especialistas, né, que estão, assim, paulatinamente adotando as medidas que os especialistas entendem que são adequadas. Agora, é difícil a gente associar diretamente com os incêndios florestais. É complicado a gente chegar a essa conclusão. Coronel, no momento da queimada, a gente sabe que isso dá um trabalho danado para as equipes da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros para controlar essas chamas e também impedir que as chamas atinjam as casas, enfim. Mas o pós-queimada, isso representa perdas ambientais muito grandes, né? Vegetação, animais, isso é muito crítico também, né? Para a questão ambiental, fora a qualidade do ar, né, coronel? Sim, infelizmente são consequências inevitáveis. A partir do momento que temos ali um incêndio florestal, os animais eles ficam praticamente, em muitas situações, sem ter como escapar daquela situação. De qualquer forma, temos a parceria, a colaboração de várias organizações privadas e também públicas que fazem o trabalho para que haja o menor prejuízo possível diante de um incêndio já instalado. Como dissemos no começo, realmente são consequências inevitáveis. Haverá prejuízos ambientais, de fauna, enfim, haverá. Mas temos a colaboração da sociedade civil em parceria com esses órgãos públicos para que esses prejuízos sejam os menores possíveis. Eu queria agradecer o tenente-coronel e também diretor estadual da Defesa Civil, Fauzi Salim Khatib, pelas explicações e orientações do Band Entrevista. Obrigado, uma boa noite para o senhor, coronel. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, Israel, Otávio, e gostaria de aproveitar para fazer a divulgação do nosso serviço 40199. É um serviço por SMS gratuito, em que a pessoa cadastra o seu CEP de interesse, quantos CEPs quiser, um de cada vez, e a partir desse momento ela recebe alertas da Defesa Civil gratuitamente sobre previsões meteorológicas, cuidados, dicas, enfim. São alertas que a Defesa Civil transmite diretamente para a população, além da comunicação que já existe entre a Defesa Civil do Estado e as Defesas Civis municipais. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a Defesa Civil protege você. Obrigado, coronel. O Band Entrevista fica por aqui, mas na semana que vem tem mais, sempre às 7 horas da noite, na tela, é claro, da TV Band Vale. Se você quiser assistir novamente o Band Entrevista na íntegra, acesse o nosso portal bandvale.com e siga também a TV Band Vale nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, companhia e boa noite para você. Ótima noite para você, até uma próxima.